Nós cremos, com base na palavra do Senhor, de que todos os seres humanos são criação de Deus. Todos nós descendemos, fomos criados pelo Senhor, né? De fato, aqui em João, o texto mencionado foi João capítulo 1, versos 12 e 13. Está escrito assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui, o texto está se referindo ao novo nascimento, nascimento espiritual. Então veja, todos nós seres humanos somos filhos de Deus pela criação, mas é verdade que nem todos são filhos pela redenção, porque nem todos experimentaram o milagre do novo nascimento. Nem todos receberam Jesus como Salvador pessoal. Eu me lembrei aqui de um outro texto, que é Atos 17, quando Paulo está fazendo o seu sermão lá em Atenas, na Grécia. Atos 17, deixe-me ver aqui o verso, ele fala de que somos todos provenientes de um só. Atos 17, verso 26, diz assim: Nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra. Então veja, nós cristãos somos criacionistas. Nós não cremos que ninguém é fruto de uma evolução, de uma geração espontânea. Todos os seres humanos foram criados por Deus. Primeiro Deus criou Adão e a partir de Adão, Eva e desse casal todos os outros seres humanos. Então nós somos todos os seres humanos irmãos, no sentido de que todos fomos criados por Deus. Todos somos descendentes de Adão e Eva, os primeiros criados pelo Senhor. Agora, é verdade que no sentido assim, espiritual, né, teológico, eu diria, existem aqueles que aceitam Cristo como Salvador pessoal, por isso são filhos de Deus também pela redenção, e aqueles que rejeitam e nesse sentido não são filhos de Deus. Então, eu penso assim, nós não estamos querendo apenas ser simpáticos. Quando nós falamos nossos irmãos católicos, batistas e assembleanos, budistas, porque de fato nós somos irmãos pela criação e pela redenção. Nós somos para valer irmãos. Agora, em relação a budistas e muçulmanos, nós sabemos que eles não têm Jesus como Salvador pessoal, mas eles também são nossos irmãos pela criação. E eu faço questão de dizer isso, mencionar e insistir, até porque eu sei também que existe muito preconceito, muitas vezes entre nós cristãos, né? Sim. Também, para com os outros que não são cristãos. E nós temos que vencer esse preconceito. Até porque quando nós nos separamos, e por nos sentirmos talvez superiores no sentido assim espiritual, etc., como nós vamos alcançá-los? Então, eu penso que nós temos que ter essa visão mesmo, de que, de fato, todos nós somos irmãos, todos, no sentido da criação, somos filhos de Deus. Professor Gilson, okay. Posso falar um negócio? Pode falar, que depois eu vou apertar um pouquinho mais vocês. Eu não sei se a indignação é a palavra certa com essa questão, porque eu também, de vez em quando aí, apanho porque eu chamo os espíritas de irmãos. Aqui no Namira a mesma coisa, nós chamamos espíritas de irmãos e já querem bater. Não, e são evangélicos. Até ateus, nós chamamos de irmãos aqui também. Gente, você precisa entender uma coisa, no céu vai ter ateu, no céu vai ter espírita, no céu vai ter budista, shintoísta, vai ter o indivíduo do Estado Islâmico, porque a gente tem a ideia de que a graça, ela só alcança através do conhecimento, como se a graça fosse limitada pelo saber quem é Jesus e a aceitação. Agora imagine um chinesinho que viveu no 3º século depois de Cristo, lá no interior da China, aos 17 anos, contraiu malária e morreu. Então esse indivíduo não tem a menor chance de salvação, porque ele nunca ouviu falar de Jesus. Você realmente acha, você que assiste esse programa aqui, você realmente acha que a graça de Cristo ela é limitada apenas ao conhecimento? Que a graça de Jesus não pode alcançar aqueles que nós não conseguimos alcançar com a tecnologia, com a pregação, com os missionários quando não chegaram, ou tantos lugares que é proibido pregar o evangelho? Então, quando a gente diz assim, olha, meu irmão muçulmano, é porque é meu irmão, sabe? Então, no céu, qual é o texto que diz, Leandro? Que diz lá, que feridas são essas nas tuas mãos? Acho que é Zacarias 13, 9. Então, ali, pessoas que talvez chegarão no céu, né, ou talvez uma aplicação mais homilética aqui,
pessoas que chegarão no céu e não entenderão plenamente quem é você, né? Como que você me salvou? Que feridas são essas aí nas tuas mãos? Me explica isso aí, porque eu fui salvo e eu não sei nem como eu fui salvo, por que eu fui salvo. Então, a gente precisa, como o professor Gilson mencionou aqui, esse preconceito que a gente tem, né? Esse orgulho espiritual, eu sou cristão, logo eu estou salvo em Jesus e os demais estão perdidos. Quantos cristãos estão perdidos hoje, né? Que se professam a fé cristã, mas que estão completamente perdidos. E eu fico pensando, quanta gente sincera dentro do islamismo, quanta gente sincera que pode não ter a mesma luz que nós temos, mas que tem um coração e vive de acordo com a luz que receberam lá de Romanos 2. Né? Deus colocou uma lei dentro do coração deles. Ele pode se revelar ali. E pode se revelar a eles. Então, eu acho que a gente precisava abrir um pouquinho mais a mente, né? E não se incomodar tanto, porque a gente está querendo incluir e dizer assim, olha, você tem uma crença diferente da minha, mas você é meu irmão, né? Seja por criação, ou talvez ainda não pela redenção, mas um dia será de maneira plena, se não todos, muitos, né? Meu irmão, você que está em casa, cuidado com uma coisa. Não transforme, não cai no mesmo erro do judaísmo do passado. A circuncisão foi algo sério dado por Deus a Abraão. Mas os judeus pegaram essa lei e acharam que qualquer um que não fosse circuncidado estava perdido. E Deus deu uma lavada nisso aí, mostrando muitos incircuncisos. Jesus chegou a falar que muitos até incircuncisos precederiam os filhos circuncidados no reino. E hoje nós cristãos cometemos o mesmo erro dos judeus de pegar o texto, quem não crer e não for batizado será salvo, e achar que então o muçulmano não está alcançado. Não é por aí. Olha o exemplo dos judeus. Não estou banalizando o batismo nem a circuncisão. A circuncisão foi dada por Deus a Abraão e seus descendentes, mas Deus trouxe muitos de fora para mostrar que aquele era um sinal do povo de Deus, mas não exclusividade de salvação. Jesus falou em João capítulo 10, verso 16, eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Foi Jesus que falou. No Apocalipse também é dito sobre Babilônia, e você deve saber, eu estou aqui um especialista em Apocalipse, o que é Babilônia? É a confusão religiosa do mundo, seja cristã ou não cristã. E Deus fala no Apocalipse, caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. É povo dele que está em Babilônia, povo dele que está no erro, mas está orando com sinceridade. Então, por favor, não caia nesse erro do exclusivismo que fecha as portas do céu. E para terminar aqui meu raciocínio, se o batismo e a aceitação de Cristo é o critério, então tem um problema mesmo dentro do cristianismo. Então Lutero não foi salvo, porque ele não foi batizado por imersão. Como é que eu faço então com Lutero? E o que eu faço com aqueles que não são batizados? Porque eu acredito que o batismo é por imersão. O que eu faço com os presbiterianos? Aí o presbiteriano fala, não, mas o batismo correto não é o por imersão. Então nós adventistas estamos fora. Batistas os também. Batistas também. Então, quer dizer, se o critério é o batismo, então tem um bocado aí um bocado que vai ficar fora. Então, cuidado, viu? Esse exclusivismo, Deus já condenou Israel por isso no passado e trouxe muitos de fora. Olha aí o caso da Moabita Ruth. Nós falamos tudo aqui, nós colocamos nossa posição aqui, e eu fiquei com o ouvido coçando de alguns assim, isso é ecumenismo, a Novo Tempo está ensinando ecumenismo, etc. Deixe-me dizer uma coisa, um princípio bem claro para você, e vou até dizer para os irmãos não adventistas. Esse princípio que eu vou dizer também está nos escritos de Ellen White. Tá bom? Está nos escritos de Ellen White. É o seguinte, o presbiteriano, o batista, eu estou falando com minhas palavras, é claro, o metodista, ele tem que ter a convicção que a igreja dele é a igreja de Deus. Senão, por que ele é metodista e não presbiteriano? Eu acho que o católico tem que ter a convicção que o catolicismo é a igreja de Deus, não porque você é católico e não testemunho de Jeová, compreende? Agora, a sua convicção não pode deixar de lado que Deus tem filhos sinceros nas igrejas das quais você discorda e nas religiões das quais você discorda. A partir disso, eu posso dizer, como adventista, que eu creio que a igreja adventista é a igreja de Deus. Mas a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora. E eu tenho muitos irmãos de várias igrejas, inclusive fora do cristianismo, que oram sinceramente a Deus, e se Deus não leva em conta o tempo da ignorância, eu sei que Deus está atendendo a oração dele, eu fico feliz pelo carinho que eles têm. Tá?